terra se alegre, que a terra se alegre. Envolta estás de luz e as trevas fugirão ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande és tu, eu cantarei. Quão grande és tu, todos verão. Quão grande és tu. Pois
Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Necessitamos de Ti, Senhor. Uma palavra Tua, um sopro dos Teus lábios move o céu e o mar. Um toque das Tuas mãos, brilho do Teu rosto move o meu coração. Sopra sobre os ossos secos, sobre as promessas que foram esquecidas aqui. Sopra sobre esta terra vazia e sem vida, sobre a nossa nação, Espírito de Deus. Uma palavra Tua e um sopro dos Teus lábios move o céu
sopra sobre os ossos secos, sobre as promessas que foram esquecidas aqui, e sopra sobre esta terra vazia e sem vida, sobre a nossa nação, Espírito de Deus.
anseio dele nessa manhã. Queremos mais de ti, Jesus. Quero mais de ti, Jesus. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Sim, Jesus. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. quando te aproximas de mim, seguras
entregas em tuas mãos o meu rosto. Nem sei entender tanto amor assim. Jesus, quando me chamas para andar contigo, me levas para o caminho da vida eterna. O teu sangue é mais do que suficiente para mim. É tanto amor. É tanto amor, oh sim. Em tua presença procuro as palavras que possam expressar a minha gratidão. Em tua presença não sei o que fazer, só quero te adorar, só quero te amar. Meu Pai, quando te aproximas de mim, seguras em tuas mãos o meu rosto. Nem sei entender tanto amor assim. Espírito, quando me envolves em tuas cores, soprando a música do teu coração, eu sei que cada dia respiro a tua vida. É tanto amor.
cante ele sua canção. Expresse o teu amor. Te amamos, Jesus. Eu vejo o Senhor colocando um novo amor por Ele em cada coração neste lugar. Hoje de manhã nós tivemos um momento. Eu não ia repeti-lo, mas o Senhor está pedindo para repeti-lo mais uma vez. Eu queria fazer um apelo para você que sente que o teu amor está estagnado, que o teu amor está se esfriando para Jesus, por Jesus, que as preocupações da vida têm enterrado essa paixão pelo Senhor. Se você é essa pessoa, nós te convidamos a vir aqui à frente, se ajoelhar. Vamos pedir agora para o Espírito Santo acender de novo um amor por Jesus. Você pode vir aqui na frente. Ninguém vai orar por ninguém hoje. Hoje é o nosso momento com Jesus. Não importa se você é líder, se você é novo convertido, se você é visita, não importa. Isso é entre nós e o Senhor. Jesus. Sim, Senhor, acenda uma nova paixão por Ti, Senhor. Acenda um novo amor por Ti, Jesus. Até para Te amar precisamos de Ti. Eis aqui nossos corações na Tua presença. Eis aqui todos nós em um só coração e pedimos, Senhor, vem com um amor insaciável. Vem com uma fome interminável por Ti. Comece a orar no seu lugar. Fala, Senhor, eu largo tudo para ter mais amor por Ti. Eu deixo aqui aos pés da cruz tudo que tem competido com a Tua presença. Acende um fogo novo.
amor no meu coração, no meu coração. Cada gota do teu sangue derramado abriu caminho até ti. A alegria que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Oh, 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 oh. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome,
Quem está cheio de expectativa hoje de manhã? Glória a Deus. Eu estou tão feliz hoje. A gente viu Deus fazer coisas fortes e tremendas no culto da manhã, no culto das 8 horas. Eu sei que você está um pouquinho apertado aqui. Se você quer um pouco mais de espaço, fala comigo. O culto das 8 horas é mais espiritual e mais espaçoso. É brincadeira, é tão espiritual quanto esse, mas com certeza é mais espaçoso. A gente vai estar hoje também reunido no culto das 18 horas lá no campus Butantã. Tudo volta ao normal esse domingo. E a gente segue aí com o cronograma normal, sendo 2 cultos de manhã no Morumbi e o culto da tarde, os das 18 horas lá no Butantã. Isso aí agora a gente segue direto desse jeito. Mas eu queria só falar rapidamente. Ontem lá no campus Butantã nós tivemos um momento muito incrível. Nós tivemos o workshop Geração do Reino. Quem aqui esteve lá ontem no workshop Geração do Reino? Glória a Deus. Teve bastante gente. Nós tivemos um workshop onde nós pudemos treinar líderes que vieram de tudo quanto é canto. O Lucas e Jaqueline são os nossos líderes. Pastor Lucas e Jaqueline estão liderando já a Estação 5.2 há um tempo, com uma equipe maravilhosa também com eles. A Estação 5.2 é um ministério infantil aqui da Monte Sião. E Deus tem dado para eles algo incrível. E as pessoas estão vindo procurando treinamento, capacitação, ferramentas para também eles levarem para suas igrejas. Eles tiveram lá acho que 250 pastores de outras igrejas. Obviamente não foi da Monte Sião, porque não tem 250 pastores da Monte Sião, mas 250 pastores de outras igrejas vieram para serem treinados e levaram isso para suas igrejas. Então ontem o dia inteiro eles tiveram esse treinamento e eles também lançaram um livro chamado Criança com C. O Lucas e Jaqueline escreveram esse livro. É basicamente o DNA de como eles fazem ministério infantil aqui na Monte Sião. E eu quero, não é só para pastores de criança e também não é só para líderes ou voluntários que trabalham com ministério infantil. Se você é um pai ou uma mãe, levanta a mão. Se você é um pai ou uma mãe, levanta a mão. Tá, isso aqui tem ferramentas, tem princípios de como o reino de Deus opera e como a Bíblia nos ensina a criar filhos e criar líderes. Eu quero recomendar isso para você. Eles estão lançando esse livro hoje. Ontem eles já lançaram, na verdade, lá no Geração do Workshop, o Workshop do Geração do Reino. Hoje de manhã eles estiveram aqui embaixo também escrevendo dedicatórias. Então hoje também nesse culto das 11 e à noite lá no campus Butantã. Então se você não tem tua cópia, pega a tua cópia aqui na lojinha e depois você pode pegar a dedicatória. Eles vão escrever alguma coisa para você. Sabe, eu tenho falado, quando Deus nos abençoa, se você quer manter a torneira ligada da bênção de Deus sobre a tua vida, você tem que ver uma maneira de você espalhar essas bênçãos de Deus. Quando você começa a receber tanta bênção de Deus e sabe, uma mentalidade de sobrevivente, a mentalidade de um cidadão de terceiro mundo, ele pensa, eu vou pegar tudo para mim, vou ficar colecionando bênçãos aqui, eu não vou falar para ninguém. Sabe, essa mentalidade, na verdade, é uma mentalidade que é contra os princípios de mordomia do reino. O Senhor está olhando para alguém que está fazendo isso e fala assim, para que eu vou te abençoar se você não vai espalhar isso para outras pessoas? Então, quando a gente tem visto o que Deus tem feito no meio das nossas crianças, que é algo incrível, a gente tem visto, quantos são pais aqui que têm seus filhos no ministério infantil? Vocês têm sido abençoados pelo ministério infantil na tua vida? Então, quando você vê isso, a gente fala assim, eu falei para eles, tem alguma coisa que a gente tem que fazer, porque a gente não pode deixar isso só para nós, porque o momento que a gente deixar isso só para nós, a torneira fecha. Então se Deus está te abençoando, Ele te abençoou para você ser bênção na vida das outras pessoas. Então se você é um pai, e eu falei hoje, não é só para crianças também, até para adolescentes. Se você é pai de alguém que eu falei um ser humano abaixo de 16 anos de idade, levanta a mão. Tá bom, compra esse negócio aqui, você precisa disso, tá bom? Então lá no final do culto você pode pegar isso lá embaixo e eu sei que vai ser uma bênção na tua vida. Hoje eu quero falar sobre bênçãos de Deus. Quantos estão prontos para serem abençoados por Deus? A gente fala, às vezes a gente tem um discurso tão uber espiritual, mas bênção de Deus, o importante é estar com Jesus. Cara, é a vontade de Deus que você venha a ser abençoado por Deus, sim. Deus quer, não seja hipócrita, fala, mas eu não sei, o mais importante não são as... Não, é importante você receber a bênção de Deus. Por que é importante? Porque Deus quer que você venha abençoar outras pessoas. Você não consegue dar aquilo que você não tem, não é verdade? Então o Senhor quer nos abençoar para que nós venhamos ser um canal de bênção. E é por isso que Ele fez com Abrão. Abrão foi o pai da fé, né? Nós chamamos Abrão como pai da fé. E na verdade hoje eu quero compartilhar uma palavra bem rápida. É uma coisa que eu tenho pensado ultimamente. Semana passada nós tivemos o pastor Josh Finley com a gente. Quem esteve aqui semana passada, escutou a mensagem do pastor Josh, foi algo que me abençoou muito. E ao longo da semana eu tenho pensado sobre algumas conversas que eu tive com ele. Então
final de semana passado ele esteve conosco, e uma das minhas conversas com o pastor Josh Finley foi aquilo que foi o gatilho daquilo que eu vou compartilhar hoje. Eu tenho algumas orações que eu faço, eu não diria todos os dias, mas quase todos os dias, algumas orações que eu faço quase todos os dias, que são estruturas de oração, que eu creio que carregam verdades do reino de Deus e são importantes para nós. A primeira delas é o Pai Nosso. Se você for parar para pensar, todos nós deveríamos estar orando o Pai Nosso todos os dias. Não orar da maneira religiosa de ficar só falando uma reza, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você realmente pôr o teu coração naquilo, e cada frase que você ora, às vezes a maneira como eu oro Pai Nosso, eu oro frase por frase. Quando eu oro uma frase, eu também começo a orar algo que se aplica para a minha vida pessoal. Então, Pai Nosso que estás nos céus, Pai, muito obrigado que o Senhor é o meu Pai. Muito obrigado que por mais que o Senhor esteja no céu, eu consigo sentir tua presença aqui. Muito obrigado, Pai, que o Senhor, mesmo que pais aqui na terra podem abandonar seus filhos, o Senhor nunca abandona os teus filhos. Faz sentido? E daí, santificado seja o teu nome. Daí eu continuo orando dessa maneira. Então, são estruturas que me ajudam na minha vida de oração. Então, essa aí é uma das orações que eu faço frequentemente. Uma outra oração é uma oração chamada, a gente chama isso de a oração de Jabes. Quem aqui já leu o livro A Oração de Jabes? Se você não leu esse livro, você tem que ler esse livro. É um livro bem curtinho, mas traz verdades sobre a oração de Jabes. E uma outra oração que eu tenho feito ultimamente tem sido sobre essa oração que tem a ver com as bênçãos ou a promessa que Deus deu a Abraão. E quando ele dá essa promessa, ele ainda é Abrão, mas depois a gente sabe a história, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. E as promessas que estão sobre a vida de Abraão também estão sobre nós, uma vez que nós entramos para dentro da família de Deus. E uma das coisas que eu tenho analisado é quando você começa a ler os textos das promessas de Abraão, a primeira menção da promessa da aliança abrâmica, né? E se você for ver, existem diversas alianças ao longo da Bíblia. A gente começa com a aliança com Adão, e depois a gente tem a aliança de Abrão, temos a aliança de Moisés, a aliança com Davi. São diversas alianças ao longo da Bíblia, mas a aliança abrâmica, que é a aliança com Abraão, ela carrega muitas promessas, e a primeira menção disso é em Gênesis 12. Eu queria que você abrisse comigo lá, e eu quero ler para você esse texto do versículo 1 ao 3. Na verdade eu li isso lá atrás, quando nós falamos no início do ano, e também na nossa série Next Level, a gente falou e mencionou esse texto, mas eu queria prestar atenção nesse texto mais uma vez. Versículos 1 ao 3 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai da casa da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu te farei uma grande nação, e eu te abençoarei, e eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, esse texto aqui é muito conhecido, é um texto onde Deus ele já lança a sua promessa, a sua aliança com Abrão. E se você for analisar, ele está prometendo algumas coisas. Olha só comigo aqui no versículo 2. Antes de nós entrarmos no versículo 2, é importante ver o versículo 1. Ele fala assim: sai da tua terra, da casa da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, ele está falando assim: para você ter uma bênção, eu preciso que você tenha uma atitude. Tem gente que quer a bênção de Deus, mas não quer tomar certas atitudes. E é incrível que a maneira como nós pensamos como seres humanos não é a maneira como Deus pensa. Deus não opera da maneira como nós operamos. Talvez a coisa natural para um ser humano é falar: Deus, calma aí, para onde que eu estou indo? Se o Senhor me garantir as tuas bênçãos, eu preciso de uma garantia que eu serei uma grande nação, que eu vou ter uma posteridade, que o Senhor vai me prosperar, e daí então eu saio da minha casa para onde for que o Senhor quiser. Assim que nós fazemos com relacionamentos, com casamento, é assim que nós fazemos com empregos, é assim que nós fazemos quando nós tomamos decisão aonde nós queremos ou não vamos estudar, não é verdade? Eu quero pôr na balança, será que vale a pena? Não vale a pena? Mas quantos sabem que não é essa a maneira de Deus? Jesus, quando ele vem recrutando seus discípulos, ele fala: vem, me segue. Eles não perguntaram para onde, o que eu ganho com isso, quais são as garantias, quais são os benefícios, como que vai ser meu plano de aposentadoria. Não. Jesus simplesmente falava: larga o que você está fazendo, vem, me segue. Essa é
a maneira que Deus recruta. Quando o reino de Deus te recruta para uma empreitada do reino, Ele não vem com garantia. A única coisa que você tem que vir é com fé. E eu te garanto, sabe, Jesus falou, não tem ninguém que abriu mão do seu pai, da sua mãe, que abriu mão das suas coisas para a causa do reino, para Jesus, que não vai receber nessa vida 100 vezes mais. Jesus mesmo falou. Ele não está falando sobre a eternidade, está falando nessa vida. Então, em outras palavras, olha só como Deus operava desde lá atrás, em Gênesis. Ele fazia a mesma coisa com Abrão. Ele falava assim, sai da tua terra, da casa da tua parentela, casa do teu pai, eu vou te mostrar onde você vai, e se você fizer isso, eu vou te fazer, olha só, versículo 2, uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou fazer o teu nome famoso. Tem uma tradução que fala, eu engrandecerei o teu nome, mas tem outra que diz, eu te farei famoso, o teu nome será famoso. Ele está falando sobre uma plataforma, sobre um nível de influência. Ele fala assim, e tu serás uma bênção. E olha só, o versículo 3 é interessante. Ele diz assim, é bem único essa promessa. Ele fala assim, aqueles que te abençoarem, eu vou te abençoar. E aqueles que te amaldiçoarem, eu também eu vou amaldiçoar. De vez em quando eu estou passando por umas acusações falsas, eu penso nisso. Deus, está valendo isso agora? Estou sendo sincero. Olha só comigo, Gênesis 13, versículo 14. É uma outra menção da bênção ou das promessas de Deus para o pai Abrão. Versículo 14 do capítulo 13. E disse o Senhor a Abrão. Isso aqui você tem que entender que eles, só para trazer um contexto, Abrão e Ló, eles saem juntos, eles estão peregrinando juntos para essa tal da terra prometida, e eles começam a prosperar. Só que acontece que os servos de Ló estão entrando em conflito com os servos de Abrão. Então eles estão decidindo que cada um vai para um canto. E aqui no versículo 14, o Senhor diz a Abrão, depois que Ló foi embora e foi para o seu canto, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, para a banda do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Então, obviamente, ele está falando sobre posteridade, sobre seus filhos e filhos dos seus filhos. Ele fala assim, você não tem filho biológico hoje ainda, Abrão, mas eu tenho uma promessa que você vai ter, eu estou te dando essa promessa, e não só isso, você vai ter tantos filhos, que você não vai conseguir contar, porque ninguém consegue contar o pó da terra. Eles vão ser tão numerosos que você não vai conseguir contar. E ele continua no versículo 17, ele diz, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Olha só, como sempre quando Deus está dando uma promessa para nós, Ele sempre põe uma prova de fé. Faz sentido? Agora, eu queria que você entendesse, a primeira prova de fé, você vai sair da casa do teu pai. Então a gente tem indícios que Abrão, ele já era próspero, ele já era abençoado na casa do pai dele. O pai dele já era uma pessoa bem estabelecida, ele tinha bênçãos, e Abrão fala assim, mas por que eu vou sair da minha zona de conforto? Ele fala assim, porque eu tenho um outro patamar para você, eu tenho um next level para você. E aí que é aonde existe muita decisão a ser tomada. Quando Deus vem e lhe oferece, você está bem, agora você quer ficar com aquilo que é bom, ou você quer o meu melhor? Faz sentido? E muitas vezes as pessoas, por não quererem dar um passo de fé para um desconhecido, falam, deixa eu ficar só com o bom que está bom. Quando Deus fala assim, eu queria que você fosse aquele que desse um passo de fé para receber e experimentar o meu melhor. Então aqui Abrão tem uma promessa, mas para que ele venha se apropriar dessa promessa, ele precisa dar um passo de fé. Agora olha só, versículo 17, é interessante que ele tem uma outra promessa, ele continua com a promessa de uma maneira mais específica. Ele está sendo prometido aqui terra física, só que ele fala no versículo 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Sabe, de vez em quando você vai ter que dar um passo de fé, você vai ter que começar a percorrer territórios que Deus ainda nem te deu. Ele vai assim, vai lá. Mas não é nem meu, Deus, como que eu vou fazer isso? Vai lá, dá esse passo. Deus, mas eu ainda nem recebi isso. Vai, antes de você receber, dá um passo, porque eu vou te entregar. Faz sentido? De uma maneira bem prática. Esse terreno aqui que está aqui do nosso lado esquerdo, e também o terreno que está atrás de nós, ambos, nós irmãos, antes de nós comprarmos esses terrenos, a gente foi, ungiu e demos a volta no quarteirão, falou, isso aqui é nosso. Eu não sei se é isso que Deus está falando para você fazer. No nosso caso foi algo específico.
Só que às vezes significa de uma maneira prática em algo que é diferente para você. Talvez você vai ter que já começar a orar. Talvez você já tenha que começar a aplicar para aquele visto. Talvez você já tenha que começar a entrar e começar a fazer aquelas entrevistas. Sabe, Deus, o Senhor já falou, eu vou dar um passo de fé. Faz sentido? Tem jovens que falam, eu sou chamado para as nações. O que Deus vai fazer? Deus falou que Ele vai me enviar para a África do Sul, que eu serei um missionário lá. Você sabe falar inglês? Não. Que tal você começar a aprender a falar inglês? Porque daí já é um passo de fé que você está dando. Fala, Deus falou para mim que Ele vai me dar aquela nação. Faz sentido? Então tem sempre um passo prático que requer fé para você ter então as promessas de Deus. Olha só, Gênesis 15, 2 capítulos para frente, versículo 1, diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, isso aqui é uma outra promessa para Abrão. Ele diz assim: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Em outras palavras, Deus está falando assim, eu sou a tua proteção divina. Eu estou trazendo a tua proteção, a proteção sobrenatural vem de mim. E Ele fala assim, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então Deus está falando assim, Abraão, eu não só estou te prometendo terra, prosperidade, não estou apenas te prometendo uma geração, filhos e filhos, eu estou prometendo para você que eu sou o teu galardão. Faz sentido? Agora olha só um outro texto, continuando no capítulo 15, versículo 5, diz, então o levou para fora, Deus levou Abrão para fora de sua tenda e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente, a tua posteridade, os teus filhos. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Sabe, Deus te considera justo quando você crê na palavra dele. Uma vez eu estava orando, eu precisava de uma provisão de Deus muito grande. Na verdade era um momento que nós estávamos, antes de adquirirmos a fazenda do Dunamis, precisávamos de uma bolada de dinheiro. Eu falei, Deus, não tenho a mínima noção como a gente vai conseguir isso. E eu estava orando tanto, eu não conseguia nem dormir direito, eram semanas após semanas disso. E eu lembro que uma vez eu estava num momento com Deus, fazendo alguma coisa bem simples, e eu estava escutando um louvor, e no meio do louvor que eu estava escutando, era um líder de louvor chamado Jason Upton. Ele estava cantando uma música, e no meio, ele cantou uma frase, e Deus falou para mim, é essa a minha palavra para você. E a palavra simplesmente era, a tua confiança em mim é a tua maior adoração. Sabe, quando você confia em Deus, é o teu maior sinal que você adora a Deus. Assim, quando você para de se preocupar, fala, Deus, eu te adoro. É fácil você adorar a Deus levantando a mão. É fácil você adorar a Deus cantando, abrindo tua boca, pulando, se prostrando, se ajoelhando. Isso é muito bom. Agora, como que seria uma adoração que você fala assim, é total, meu coração total está envolvido nisso. Eu te entrego as minhas preocupações, as minhas ansiedades. É o maior sinal de adoração quando você fala assim, eu confio em ti, Deus. Faz sentido? Tem gente que está sofrendo porque é um adorador amador. Quando você amadurece na tua adoração, você consegue se desprender e falar, Deus, eu te entrego, porque eu reconheço quem tu és. É fácil você falar assim, tu és rei, tu és forte, tu és poderoso. Agora, pratica isso. Como que eu pratico o fato que ele é poderoso? Quando eu falo, o Senhor tem poder de fazer o que o Senhor quiser. Como que eu pratico o fato que Ele me ama? Quando eu falo, eu confio no Teu amor, por mais que eu tenha minhas opiniões aqui, o Senhor sabe o que é o melhor para mim. E como que eu faço isso na prática? Quando eu confio nele. Faz sentido? Então a tua confiança é a maior adoração que você pode dar para Deus. Quando você joga tudo nas mãos e fala assim, Deus, eu lanço, que nem está escrito na palavra, eu lançando toda a vossa ansiedade perante Deus, porque Ele te ama e Ele cuidará de vós. Faz sentido? Então aqui Abrão, ele tem esse encargo. Ele fala assim, Deus está falando assim, eu estou lançando essas promessas. E Abrão, versículo 6 do capítulo 15 diz, e creu no Senhor. Acompanha no texto aí comigo, Gênesis 15, 6 diz, e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. É como se fosse nos céus os anjos estão lá, eles estão esperando, e Deus está falando assim, pessoal, vocês estão prontos? Abrão, eu vou te dar aqui a promessa. Ele começa a dar as promessas. E os céus estão esperando Abrão, a atitude dele. E a atitude de Abrão é, eu creio. E daí de repente, todos os anjos começam a comemorar. E eles mudam o placar. Mais um gol para Abrão. É imposto para ele como justiça. Ele acabou de marcar um gol nos céus, só pelo fato que ele creu. Faz sentido, gente?
Então, olhando para esses textos aqui de Gênesis, você começa a enxergar as promessas de Deus para Abraão. E uma das coisas que eu comecei a entender é que eu tenho um chamado de Deus na minha vida, assim como você também tem um chamado de Deus na tua vida. Todos nós estamos vivendo aqui para cumprir um propósito, porque se não fosse isso, se a gente está vivendo aqui só para ter vida eterna, a gente deveria estar morrendo já, ou já teria ter morrido, certo? Se você está vivo aqui nessa terra, porque você tem um propósito para cumprir, mesmo pós salvação do teu espírito, você tem um propósito para cumprir. Agora, uma das coisas que eu tenho tido como reação, que eu acho que é normal para todo mundo que ama Jesus, é quando você começa a entender o propósito de Deus na tua vida, eu acho que a primeira reação, você fica constrangido. Você fica constrangido falando assim: Deus, o Senhor realmente quer me contar comigo para fazer isso? Quem já teve isso? Você fala: uau, Deus, eu mesmo fazer isso? E você fica constrangido pelo amor de Deus, pelo fato que Ele conta com você, pelo fato que Ele te dá o privilégio de você fazer parte do plano dEle. Faz sentido, gente? Você deveria se sentir privilegiado, todos nós, honrados de poder fazer parte de um plano de Deus nessa terra. É por isso que você tem que orar todos os dias: Deus, seja o que for que o Senhor estiver fazendo nessa terra, seja onde for o teu próximo mover, não me deixe de fora. Eu quero participar de alguma maneira, nem se eu for o jardineiro da igreja que está experimentando o próximo grande avivamento. Eu quero estar perto. Faz sentido, gente? Essa deveria ser tua fome, por estar participando de algo que vem de Deus. E aqui, Abraão, ele tem um coração que ele está recebendo as promessas de Deus. Mas olha só, assim como Abraão recebe promessas de Deus, eu e você também recebemos promessas de Deus. E depois que você é constrangido por tanto amor de Deus, a próxima reação que às vezes eu tenho é: Deus, como que eu vou fazer isso? Quem já perguntou isso para Deus? Mas tudo bem, eu estou entendendo o teu plano, mas agora como que esse negócio vai acontecer, Deus? E uma das coisas que eu tenho entendido é que você não vai cumprir o propósito de Deus na tua vida se você não tiver uma vida de oração. Se Jesus precisava orar para cumprir o propósito dele na terra, quanto mais nós. Jesus ele se retirava e ele ia sozinho para passar tempo com o Pai e orar. Constantemente Jesus estava em oração, para quê? Para cumprir aquilo que ele descreve lá em Filipenses, que ele tomou forma de servo, tomou forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. A missão de Jesus era construir essa ponte entre nós e ele. E nessa missão Jesus estava sempre regando todas as suas ações com oração. Então constantemente, se você está falando assim: Deus, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida, você precisa de oração. Por que você precisa de regar a tua vida de oração? Porque a oração, eu já falei isso diversas vezes no passado, mas se você é novo aqui, eu vou falar algo talvez que a primeira vez você vai estar escutando. Mas vamos lá. Deus, Ele limitou o seu poder ilimitado à tua vida de oração. Agora, o que faz Deus ser Deus? É o fato que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. É o fato que Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. E é o fato que Ele é onipotente, Ele tem poder para fazer tudo. Deus é Deus. Só que Deus sendo Deus, Ele honra o nosso livre-arbítrio, Ele honra o nosso poder de escolha. E Ele fala assim: ó, eu posso destravar tudo na tua vida. Sabe, o Espírito Santo ele não vem e vai arrombar a tua vida, a porta da tua vida, e fala assim: eu vou cumprir minha vontade na tua vida, você querendo ou não querendo, vai ser goela abaixo, vai cumprir meu propósito. Não, Ele te honra a tal ponto que Ele te dá livre-arbítrio. E nós honramos de volta a Ele quando nós falamos: faça o teu querer na minha vida. Faz sentido, gente? Então quando você está diante do Senhor, como que você pode exercer teu livre-arbítrio? Com oração. Porque toda oração que você faz é uma legalidade terrena para uma invasão celestial. Faz sentido? Então, muitas vezes você pode estar pensando: mas por que eu vou orar se Deus sabe de tudo? Se Deus sabe até mais do que eu sei, do que eu preciso. Deus sabe como Ele quer fazer as coisas. É melhor deixar a vida me levar, a vida leva eu, vamos embora. Você já pensou nisso? Eu pensava nisso. Por que eu vou ter que orar? Eu pensava: mas para que eu vou orar? Deus já sabe de tudo, Ele é poderoso. Se Ele já é onisciente, se Ele é onipotente, para que Ele vai precisar das minhas orações para fazer o que Ele tem que fazer? Agora, é verdade que Ele é soberano? Ele é soberano. Mas ao mesmo tempo Ele honra o nosso poder de escolha. E na sua soberania Ele limita o seu poder ilimitado às nossas orações. E quando a gente entende como opera a mecânica do reino, o reino de Deus, tudo que acontece no reino de Deus só acontece depois de uma declaração. Você vai e você olha ao redor, o mover profético. Por que Deus escolhe o mover profético para começar a destravar destinos? Porque quando o mover profético é a comunicação na mente e no coração de Deus, existe um proferir da palavra de Deus. E quando você declara a palavra de Deus, a palavra começa a destravar os destinos. Faz sentido? Como é que o mundo foi criado? Deus criou o mundo
a palavra de Deus fala que havia escuridão, densas trevas pairavam, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e o Senhor disse, declarou, haja luz, e houve luz. Com a declaração da palavra, ele destrava algo em existência. Então, tudo no reino de Deus, ele acontece através de declarações. E quando você está orando, você está proferindo algo. Deus, eu declaro, Deus, que o Senhor é meu rei. Eu peço agora em nome de Jesus, tenha total liberdade na minha vida. Eu peço agora, estabeleça teu reino. Senhor Deus, eu estou indo para essa entrevista agora, faça a tua vontade na minha vida. Se é da tua vontade para pegar esse emprego, eu peço agora o teu favor. Abre o caminho, abre portas. Faz sentido? Talvez seja da vontade de Deus, você tenha aqui lá. Só que ele está falando assim, ó, eu limitei o meu poder ilimitado, a tua oração, você não está orando. Ora, me libera para eu invadir a tua realidade terrena. Faz sentido, gente? Então, quando você está entendendo, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, é importante que você entenda, você tem que estar orando constantemente, falando, Deus, destrava esse chamado, eu quero cumprir meu propósito. Eu acho que seria trágico você chegar no céu e você descobrir que você não viveu para viver tudo aquilo que ele tinha reservado para você fazer aqui nessa terra. Ah, mas eu estou salvo. Sim, você vai estar salvo, sim. E é claro que não é só salvação que ele nos promete, ele também nos dá um galardão quando a gente chegar no céu. Faz sentido? Então não é todo mundo que vai estar lá na área VIP, junto com Paulo. Talvez você vai estar lá na arquibancada, lá em cima. Cara, eu quero viver de uma maneira que eu vou ficar lá perto de Paulo, de Moisés e Davi. E aí? Porque só os VIP, cara. A pulseirinha. Eu vou ter minha pulseirinha VIP lá, meu. Você pode ter certeza, pelo menos eu estou fazendo o meu melhor. Faz sentido? E você deveria ter essa ambição. Não ficar lá longe, lá, Jesus lá. Não, na verdade Jesus, você vai ver ele de perto. Mas você entendeu o que eu estou querendo dizer? Tem galardão para você receber na eternidade. E cara, quando você vai receber o galardão, o Senhor vai falar assim, ó, você foi um servo bom e fiel, você aprendeu a amar, você amou a Deus com tudo que você teve, com todo o teu coração, você amou o teu próximo, e você expandiu o reino, você fez discípulo das nações, você fez discípulo de pessoas, entre para o gozo do Senhor. É isso que eu quero escutar naquele dia. Faz sentido? Mas como que eu vou fazer isso? Eu quero entender, eu tenho um propósito para cumprir nessa terra. E Deus, eu quero orar tudo aquilo que eu preciso orar para eu cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E uma das coisas que eu tenho orado é justamente aquilo que Deus deu para Abraão. Porque eu creio que Deus, ele não desperdiça nada. Você acredita nisso? Que Deus não desperdiça nada? Que Deus, ele faz tudo porque ele é muito intencional? Ele não está falando assim, não tenho o que fazer, vou fazer umas promessas hoje. Cara, Deus não opera desse jeito. Ô Abraão, você parece ser gente boa, o que eu vou prometer para você hoje? Não, ele está estrategicamente falando, Abraão, você tem um propósito, e para você cumprir o teu propósito, eu vou te dar aqui minhas promessas, eu vou te prometer aqui certas coisas, você terá uma posteridade, eu te prometo a minha bênção. E ele vai listando, e hoje eu quero falar sobre 5 bênçãos que Abraão recebe de Deus, ou 5 promessas, desculpa, bênçãos não, 5 promessas que Abraão recebe de Deus. E eu fiz para que os 5 se encaixassem ou começassem com a letra P para ficar mais fácil para nós memorizarmos isso. Então a primeira coisa que ele recebe como promessa de Deus é prosperidade. Ele é prometido prosperidade. Olha só o que está escrito em Gênesis 12, versículo 2. Ele fala assim, eu te farei uma grande nação e eu te abençoarei. Ele é prometido a bênção de Deus, a prosperidade de Deus. Agora as pessoas pensam, mas a prosperidade de Deus é algo espiritual. É verdade, é espiritual. A maior riqueza que você pode ter é algo espiritual, é a realidade do Espírito Santo dentro de você. Mas também Deus quer te abençoar fisicamente, monetariamente também. Ele quer te abençoar financeiramente. Porque deixa eu te falar uma coisa, como é que você vai falar de Jesus para alguém que está passando fome? Se você não tem nem dinheiro para comprar um pão para ele. Ele não quer saber do teu Deus se ele está com fome. Agora, se você tem a bênção de Deus, fala assim, vem cá que eu vou pagar para você uma refeição, come aqui. Comeu, está de barriga cheia, agora presta atenção, eu vou falar para você o que realmente interessa. Porque daqui a pouco você vai ficar com fome de novo, mas eu vou te dar algo que você nunca vai ter mais fome, vai te saciar plenamente. Faz sentido? Então as pessoas estão tão espirituais, estão nesse papo tão espiritual que é totalmente inútil nessa terra. O que você está fazendo para o reino de Deus? É só papo. Na verdade, Deus, sabe, você não vai conseguir expandir o reino de Deus sem dinheiro. A verdade é essa. Ah, mas a gente depende de dinheiro. Não, você não depende de dinheiro, mas com dinheiro você pode expandir muito mais. E aqui Deus sabia a extensão daquilo que Ele queria fazer através da vida de Abraão. Ele falou assim, ó, eu tenho que te abençoar. Olha só, tanto é que no capítulo 13, abre lá comigo, Gênesis 13, versículo 1. Olha só o que Deus fala sobre Abrão. Diz assim, saiu pois Abrão do Egito e foi para o Neguebe. Estou falando de Gênesis 13, versículo 1. Saiu pois Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito,
tanto em gado como em prata e ouro. Eu vou falar, quando Deus fala que você é rico, é porque você é muito rico. Deus falou assim, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como prata e ouro. Então Deus falou assim, eu prometi para você que eu ia te abençoar, que eu ia te prosperar. Aqui ó, tá a prova, você é rico em ouro e prata e gado. Agora olha só que interessante, a bênção de Abraão, ou a promessa que foi feita para Abraão, não é só para Abraão, ela corre por gerações. Tanto é que o filho de Abraão também é abençoado. E eu não sei se você conheceu pessoas, eu conheci algumas pessoas que elas têm a bênção de Deus. Elas podem estar sem nada, mas quando tem a bênção de Deus, elas têm poder. Deuteronômio 8:18 diz assim, que sou eu que te dou a habilidade de fazer riquezas. Sabe quando Deus te dá a habilidade de você pegar uma coisa e transformar aquilo em riqueza? É a bênção de Deus, é a bênção que estava sobre Abraão. E essa bênção, ela escorre a próxima geração, que é Isaac. Gênesis 26, abre lá comigo, versículos 12. Gênesis 26, versículos 12. Diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Agora, eu não sou um fazendeiro, também não sou um cara que conhece muito de agronomia, mas eu sei o suficiente para dizer que o que ele está descrevendo aqui não era normal. Ele no mesmo ano colheu a 100 por um. Era algo assim estrondoso, extravagante. Ele fala assim, a única razão, porque Isaac naquele mesmo ano que ele fez lavoura, ele colheu 100 por um, é porque ele tinha a bênção de Deus. Então aqui é uma prova, assim como está escrito lá em Deuteronômio 8:18, que é Deus que te dá a habilidade de fazer dinheiro. É Deus que te dá a habilidade de fazer riqueza. Continuando no texto aqui do versículo 13, o homem enriqueceu, falando aqui se referindo a Isaac, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Quantos aqui, não seja hipócrita, mas quantos aqui gostariam de viver esse versículo 13? De Deus falou assim, o homem abençoou, e não só abençoou, não parou a bênção. Ele diz assim que a sua riqueza continuou a aumentar, até que Deus fala, não, calma aí, o teu pai era rico, mas você, meu irmão, você é riquíssimo. É isso que Deus falou para ele. E olha só o que ele diz, ele possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Eu falei no culto das 8 hoje, eu vou repetir, sabia que é um sinal da bênção de Deus na tua vida quando você tem pessoas que te invejam? Talvez você está passando por inveja agora. Deixa eu falar uma coisa, é uma bênção você ter pessoas que te invejam. Porque tem gente que é tão miserável que o cara fala, eu não vou nem ter inveja, coitado. Ele já tem tanta miséria, para que eu vou adicionar inveja para isso? Faz sentido? Cara, cara, é melhor você receber inveja dos outros do que dó. Para pensar nisso. Então, sabe, o meu pai espiritual, o Dr. Fletcher, vocês vão conhecer ele em novembro, ele vem aqui para pregar na igreja. Ele falava assim para mim, ele falava em inglês para mim, falava assim, worry when you don't have haters. Se preocupe quando você não tem os haters na tua vida. Eles estão com tanta dó de você, porque você está tão miserável, que você fala assim, não vou nem, deixa ele lá. Não, agora quando você tem pessoas, que sabe, haters são pessoas que têm inveja. Haters são pessoas que ficam implicando com você, porque eles não aceitam que você é mais abençoado do que eles. Então aqui, Isaac era uma pessoa muito abençoada, a tal ponto que os inimigos de Israel, os filisteus, o invejavam. Como que ele planta a colheita e no mesmo ano ele tira 100 por um? Olha só, ele não para de ser abençoado, ele não para de prosperar. Que inveja dele. Era a atitude dos filisteus para Isaac. Não fazia sentido, mas era porque Deus o abençoou. E não só isso, se for ver ao longo da história de Israel, a bênção de Abraão, ela corre para Isaac. Isaac, ele é abençoado muitissimamente, a palavra de Deus nos diz. Depois Jacó, seu filho, ele é abençoado muitissimamente, e vai correndo. Rei Davi, você lembra rei Davi? Super abençoado. Agora, se você pensava, não, rei Davi é muito abençoado, espera para você conhecer então rei Salomão, tão abençoado que a rainha de Sabá, a rainha etíope, que era conhecida como uma mulher glamourosa, cheia de pompa, opulência, a rainha, ela escutou falar dos grandes feitos de Salomão, falou assim, eu preciso ir lá para ver. Ela vem e traz presentes, sabe, os teólogos dizem que se você for somar os presentes dela, ela vem para trazer um presente para poder enxergar o reinado de Salomão. O presente dela valia $400 mil, era como se fosse um ingresso para entrar dentro do reino de Salomão, para assistir. Ela queria assistir o quê? A sabedoria de Salomão. Ela queria assistir o quê? A beleza do reinado de Salomão.
Ela queria assistir a bênção de Salomão. Isso é um símbolo de pessoas que não são cristãs vindo para a igreja para falar: como é que vocês fazem as coisas com tanta excelência? Como é que vocês fazem as coisas com tanta beleza, com tanta bênção, prosperidade? Faz sentido? Quantos entendem que Deus nos chamou para ser isso? Faz sentido? Hoje em dia você tem que começar a pensar: será que o mundo tem inveja da igreja de Jesus Cristo? Se você for analisar a história da igreja, existe sim. Você vai fazer até uma, nunca isso vai acontecer. Não, já aconteceu no passado momentos onde a igreja de Jesus Cristo foi um estandarte de excelência, foi um estandarte de sabedoria, de prosperidade. E eu creio que Deus está para restaurar isso nos nossos dias. Você crê nisso? Então, uma das coisas que eu tenho orado a Deus, eu quero prosperar, não para eu construir meu próprio império, não para eu falar: olha só como eu sou rico. Não, não é isso. Olha só Efésios 4, abre lá comigo. Paulo nos ensina o porquê que Deus quer nos prosperar, porquê que Deus quer nos abençoar. Olha só, Efésios 4, versículo 28. Paulo diz aqui: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Fala comigo, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos. Então, em outras palavras, lembra que eu falei? O Senhor quer nos dar promessas, mas vai requerer de nós um passo de fé. Às vezes o teu maior passo de fé é você continuar estudando e trabalhar. Eu estava ontem, esse final de semana, eu rodei para alguns lugares ministrando, pregando. Fui para Belém do Pará, depois eu fui para Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, e ontem à noite estava lá em Barueri. E em todos os lugares eu estou falando com a maioria, eu estava falando com a maioria dos jovens. Eu estou falando assim: cara, Deus e o Espírito Santo quer nos tocar, e todo mundo: o Espírito Santo quer vir com poder, eles: o Espírito Santo quer te usar para ser um avivalista, e os caras já estão prontos lá para o apelo. Faz apelo, Theo, faz apelo. E eu falei assim: e sabe como que você vai fazer isso? Você vai levar o reino de Deus. Como? Estudando e trabalhando. Como assim? É exatamente, quando você estuda, quando você trabalha e você faz a tua parte, Deus vai te abençoar. Faz sentido? Porque Ele não vai ser infiel aos seus princípios. E aqui próprio Paulo, estou falando aqui da época da graça, estou falando da igreja neotestamentária. Ele está falando assim: antes trabalhe, faça algo de útil com as mãos. Eu acho que isso é interessante. Ele está falando, sabe, a gente tem que, às vezes eu converso com os nossos líderes aqui, o Dudu, que está liderando os nossos jovens adultos, e o Davi, que tem também liderado os nossos adolescentes do Rise. Os dois têm feito um excelente trabalho. E muitas vezes eu falo assim: tudo bem, os caras, foi o mover de Deus, nego capotado para tudo quanto é lado, os caras sendo. Eu falei: tudo bem, glória a Deus. Eu quero saber, os caras estão tendo o caráter de Cristo? Outra coisa que eu quero saber: os caras estão trabalhando, é tudo vagabundo, vadio, que está vivendo do dinheiro do pai e da mãe? Está estudando? Faz sentido, gente? Porque isso aí é uma espiritualidade que não vai levar a nada, a não ser que a gente consiga o acesso para dentro das esferas da sociedade e leve justamente isso que a gente está experimentando aqui para dentro do Senado, para dentro do mundo empresarial, para dentro do mundo educacional, para dentro das artes de entretenimento. Só que você só chega lá trabalhando e fazendo algo útil com suas mãos. Faz sentido? Então é isso que Paulo que era o cara mais espiritual depois de Jesus no Novo Testamento, ele falava: olha, o que furta, não furte mais. Mas não só isso, trabalhe, faça algo útil com suas mãos. Faz sentido? E isso é a bênção de Deus na tua vida. Faz sentido, gente? Aqui ele está falando assim: por quê? Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Sabia que a tua prosperidade carrega um propósito? A tua prosperidade é para repartir com aquele que não tem o que dar ou o que comer. O Senhor quer te abençoar a tal ponto que você vai ser tão abençoado que você vai ter muito para dar e ser generoso. Sabe, você não pode dar o que você não tem, que nem eu já disse. E o Senhor quer te abençoar. Então uma das coisas que eu tenho orado: Deus, eu quero que o Senhor me prospere. Eu creio que é da vontade de Deus que você ore todos os dias: Deus, me prospera. Eu estou aqui trabalhando, eu estou tentando fazer algo útil com minhas mãos. Abençoa o fruto do meu trabalho, para que eu venha ter algo para poder repartir com aqueles que não têm. Não para eu poder falar: olha como eu sou abençoado. Não é por isso, não. Eu nunca quero confundir o fim com o meio. Muitas pessoas vêm e falam assim: Deus, eu estou te buscando porque eu quero as tuas bênçãos. Isso aí já é a teologia de prosperidade errada. Deus, me abençoa para eu levar essa realidade, intimidade que eu tenho contigo para outras pessoas. Faz sentido, gente? Essa é
a teologia de prosperidade correta, onde você enxerga as bênçãos de Deus como um meio para você continuar expandindo o reino de Deus, um meio para você continuar expandindo e distribuindo o amor de Jesus. É isso que Paulo está falando. Então a primeira coisa que eu tenho orado é por prosperidade. A segunda coisa que eu tenho orado está lá em Gênesis 12:2, diz aqui: e fartei uma grande nação, eu te farei uma grande nação, eu vou te abençoar e eu engrandecerei o teu nome. Tem uma versão que diz: eu farei o teu nome famoso. Agora, então, você não acha que isso é um pouco fútil, não? Buscar fama? Olha só o que a palavra diz acerca disso. Mateus 5,14, abre lá comigo. Jesus mesmo falava sobre exposição. Ele está falando aqui sobre plataforma. O que Deus está prometendo para Abraão aqui em Gênesis 12 é: eu te darei uma plataforma, você será conhecido, o teu nome será famoso. Mas existe um propósito para a tua fama. Olha só o versículo 14, Jesus em Mateus 5 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está falando assim, quando você abraça a tua identidade como luz do mundo, como uma cidade construída sobre um monte, ela não consegue ser escondida. Sabe, algumas pessoas têm uma ideia religiosa, que vem lá dos quintos dos infernos, que pensam que quanto mais espiritual, mais você fala assim, e você se esconde e anda pelas beiradas. Cara, você não vai mudar ninguém desse jeito. Você não vai abençoar ninguém desse jeito. O Brasil nunca vai mudar se você continuar com essa atitude, com essa falsa religiosidade. Aqui o que Jesus está falando é: olha, eu te fiz para você ser a luz, e a luz tem que brilhar. Eu te faço, Jesus nos compara com uma cidade. Ele fala assim, sabe, quando eu construo você como uma cidade, eu te ponho lá em cima do monte, porque a cidade sobre o monte não pode ser escondida. Eu amo quando eu pego o avião e eu vou para o Rio de Janeiro, e quando eu começo a pousar lá em Santos Dumont, e você começa a chegar lá, eu sei, eu tenho que admitir isso, que mesmo sendo paulista, o Rio de Janeiro é bonito, mas as pessoas mais legais estão aqui. Mas, cara, quando você começa a pousar no Rio, eu amo carioca, por isso eu casei com uma carioca, e você começa a enxergar o Cristo Redentor, sabe? Quem já teve essa cena antes, você já viu isso? Agora, não é lindo aquilo? Agora imagina você botar o Cristo Redentor dentro de um túnel. Faz sentido? Não faz sentido. Deixa eu te falar, seja o que for esse movimento politicamente correto, eu não sei para onde esse negócio vai, mas todo mundo que estiver no Rio não pode negar que aquilo lá é o Cristo. Ninguém vai chamar aquilo lá de Buda, nem de Maomé, e ninguém vai chamar aquilo lá de seja o que for. Aquilo é o Cristo. E ninguém vai tirar o Cristo de lá, porque ele está em evidência, onde ele tem que estar. Ele é a luz que tem que brilhar sobre essa cidade. Faz sentido? Jesus está falando assim, eu te faço como uma cidade construída, eu te ponho sobre um monte, eu te ponho num lugar que consegue iluminar. Olha só, continua no texto, versículo 15, diz assim, ele continua dizendo: e também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E esse lugar apropriado em muitos lugares, em muitas versões está dizendo num lugar alto. E assim ilumina todos os que estão na casa. Você não rosqueia a lâmpada do teu quarto debaixo da tua cama. Você rosqueia a lâmpada no teu teto, para que ele venha iluminar todo o teu quarto, todo o teu aposento. Faz sentido? Jesus está falando assim, você carrega a luz do mundo. Sabe, esse espírito de religiosidade, de falsa humildade, fala assim, eu não preciso aparecer. Não, Jesus está falando assim, eu não morri à toa para você não querer aparecer. Eu morri para pôr uma luz dentro de você. Agora abraça a tua responsabilidade como filho meu e vai e brilha a tua luz. Olha só o versículo 16, ele continua: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que ele está falando aqui? Ele não fala assim, só vai brilhar a luz quando você está dentro da igreja, no meio de crente. Crente não precisa saber essa luz, eles já carregam a luz. Quem que precisa dessa luz? Quem está lá fora na escuridão. Como que você vai brilhar essa luz? Quando você aceita a tua identidade como cidade construída sobre um monte. Faz sentido? Muitas vezes essa falsa modéstia nada mais é do que um migué. Eu não quero ser responsável para viver e dar um bom testemunho. Tem gente, por ter um caráter duvidoso, prefere, eu não quero me santificar, mas também eu não quero queimar o filme de Jesus. Então nem vou falar para eles que eu sou crente. Vou ficar aqui como agente 007 dentro da faculdade.
Faz sentido? Contanto que eles não saibam que eu também que eu sou crente, eu posso continuar pecando aqui e eu não vou dar mau testemunho. Você está se enganando. Olha só o que a palavra diz no versículo 16. Ela diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Só para ficar brilhando? Não, para que vejam as suas boas obras. O problema é que muitas vezes os evangélicos não estão fazendo boas obras. Faz sentido? E o Senhor está nos chamando. Como é que a gente faz boas obras? Estudando, trabalhando, fazendo algo útil com tuas mãos e prosperando, e sendo generoso e dando para aqueles que estão necessitados. É assim que a gente faz boas obras. E quando as pessoas olham e falam assim: uau, você tem bênção de Deus, você tem tanta bênção de Deus que eu sou tentado até ter inveja de você, mas eu não consigo negar que é Deus e eu tenho que glorificar o Deus que você serve. Faz sentido? Isso é o cumprimento de Isaías 60, versículo 1 até o versículo 4. Eu já li isso tantas vezes. Se você puder, abre lá comigo. Nosso tempo está avançado, mas eu quero correr com isso aqui rapidinho. A palavra de Deus diz aqui no versículo 1 de Isaías 60: levante-se e brilhe, porque chegou a sua luz, a glória do Senhor já raia, já surge sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, as densas trevas estão cobrindo os povos, mas sobre ti, falou comigo, sobre mim, o Senhor vem surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Olha só o versículo 3 diz: as nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu nascer. Em outras palavras, as nações estão tão presas em escuridão, que se você não brilhar a luz, para onde que eles vão correr? Jesus está falando assim, ó, se você puder entender que o que eu quero te dar é uma plataforma, eu quero te dar uma fama com um propósito, não uma fama para alimentar o teu ego, não uma fama para maquiar tuas inseguranças, não uma fama para desviar o olhar da tua alma não tratada, mas uma fama saudável que vai me levar à glória. Faz sentido? É isso que ele quer trazer para nós. Fala assim, porque as pessoas estão em escuridão, mas se você aceitar a tua identidade de luz, você vai brilhar, minha glória virá sobre ti. E olha só o que ele fala no versículo 13, ele diz que as nações virão a sua luz, e os reis o esplendor que te nasceu. Olha só o 4, olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregados nos braços. Isso aqui é uma imagem profética do que a igreja gloriosa será. Aqui está falando aqui sobre, no versículo 4 diz aqui, ó, ele fala assim, olhe ao redor e veja. Imagina hoje o Senhor falando para a igreja, olhe ao redor e veja. A sociedade, o mundo se reúne e vem a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregados nos braços. Eles estão correndo na tua direção. A gente está cansado de escuridão, vocês carregam a luz, a gente está correndo na tua direção. A gente só veria a luz porque vocês estão no lugar de evidência, porque vocês abraçaram a tua plataforma. É momento de nós abraçarmos a plataforma que Deus quer nos dar. Faz sentido, gente? Primeira coisa que eu tenho orado é prosperidade. Segunda coisa, plataforma. Terceira coisa que eu tenho orado é posteridade. Fala comigo, posteridade. Em diversos momentos nesses textos que nós lemos, o Senhor promete filhos e filhos. Ele fala, Abraão, mesmo que você não tenha um filho biológico, eu te darei uma descendência. É a palavra posteridade. Agora, se você for ver, sabe, o Senhor está falando, Abraão, tu serás um pai de nações, e eu te darei um povo de filhos e filhas. Eles serão, fala comigo, eu sou um filho da promessa. Nós somos o filho da promessa de Abraão. Olha só o que está escrito em Gálatas, abre lá comigo, Gálatas 3, diz algo muito forte, versículo 16. Jesus, fala de Jesus sendo o cumprimento da promessa que Deus deu a Abraão. Versículo 16 diz, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha como Paulo explica isso aos Gálatas. A escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos. A escritura diz ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. O que ele está falando aqui? Paulo está explicando, Paulo está dando uma aula de teologia para os Gálatas. Ele fala assim, ó, na nova aliança, o descendente de Abraão é Cristo. Por que isso é importante? Porque automaticamente ele está falando assim, se você quiser ter parte na promessa, na aliança, nas bênçãos de Abraão, a única maneira é através do descendente.
Não é através dos descendentes cumprindo leis. Ele fala assim, não, agora estamos na época da graça. É através do descendente. Quando você aceita o sacrifício de Cristo, o descendente de Abraão, nós estamos tendo parte junto com ele nisso. Olha só, ele continua, Paulo, em Romanos 4, abre lá comigo, Romanos 4. Então a gente entende, Jesus, ele é o próprio cumprimento da promessa da descendência de Abraão. E aqui, Romanos 4, versículo 11, olha só o que Paulo continua explicando. Ele diz, assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, mas sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. Versículo 12. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. O que ele está falando? Agora, em Jesus, quem que vai ter a legalidade para ser um herdeiro das bênçãos de Abraão? Os judeus? Sim, se os judeus crerem. Ele está falando assim, em Jesus, tanto gentios como judeus crentes. Os da circuncisão física e os da circuncisão espiritual, que é a circuncisão do coração, quando nós temos o novo nascimento e descemos as águas. Ele fala assim, esses têm herança, têm parte da herança com o descendente. Faz sentido? Então, tanto crentes, judeus ou gentios, nós somos partes dessa promessa. Nós somos os filhos da promessa através do descendente. Faz sentido? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, quando o Senhor começa a prometer para Abraão, Ele está falando sobre o quê? Nós, a igreja neotestamentária, nós somos o cumprimento dessa promessa. Olha só outra coisa interessante, eu queria que você abrisse comigo em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 9, fala aqui sobre o verdadeiro povo escolhido. O verdadeiro povo, o Israel verdadeiro hoje, na época da graça. Diz assim, versículo 9, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ou povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Fala comigo, eu sou uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido e o povo de Deus. Faz sentido? É o que a Bíblia diz que você é. Olha só o que ele continua dizendo aqui. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Sabe o que eu tenho orado por posteridade? Porque se eu entendo que nós somos filhos da promessa, se eu entendo que através do descendente eu posso ter acesso a tudo que ele tinha prometido para Abraão, eu começo a entender que eu também sou nação santa, eu sou povo escolhido, eu também sou geração eleita, e eu sou separado por Deus para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então toda vez que eu evangelizo, eu estou gerando filhos na fé. Faz sentido? Toda vez que eu ganho alguém para Jesus, eu falo, você nasceu de novo, você agora, eu consegui trazer você para dentro da família real, para o sacerdócio real, eu vou te discipular. Quem que é essa pessoa? Ela é meu filho na fé, é minha posteridade. Faz sentido? Todos os dias você deveria estar orando, Deus, eu quero chegar lá no final, no juízo final, eu posso falar, Deus, olha aqui, todos esses filhos da promessa, eu que trouxe eles para dentro do reino. Você deveria ter isso como uma ambição, sabe, santa perante o Senhor. Eu quero gerar filhos na fé. Eu quero evangelizar. Quando foi a última vez que você evangelizou e discipulou alguém? Você tem que ter vontade, cara, eu quero evangelizar alguém, eu quero ganhar essa pessoa para Jesus, eu quero discipular essa pessoa para Jesus, porque eu quero que ela venha ter parte na herança, assim como eu sou o filho da promessa e tenho através de Cristo Jesus o descendente. Faz sentido? Então a oração que Abraão está fazendo é, Deus, ou melhor, a promessa que ele recebe é, você vai ter uma posteridade. Uma oração que nós temos que estar fazendo é, Deus, venha me prosperar. Sim, Senhor Deus, me dá a plataforma que o Senhor julga que eu preciso ter. E Deus me dá uma posteridade. Eu quero trazer filhos na fé para o Senhor. Faz sentido, gente? Quarta coisa que ele fala aqui é propriedade. Fala comigo, propriedade. Em vários lugares ele está falando aqui em Gênesis 15. Você já leu, na verdade Gênesis 13. Ele fala assim no versículo 14. Ele diz, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, sul, oriente e ocidente. Toda essa terra que você vê, hei-te de dar como a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Ele está falando assim, ó, eu vou te dar uma terra física.
Sabe, eu e você, nós somos a igreja. Você e a pessoa do teu lado, nós somos a igreja. Todos nós somos a igreja. A igreja não é um prédio, mas quantos entendem que a igreja precisa de um prédio? Não tem como. Abraão, ele entende, Deus, o Senhor quer me dar uma posteridade, o Senhor quer me dar filhos, mas eu preciso de terra. Onde que eu vou botar esses filhos? Aonde que tua igreja vai se reunir? Aonde que nós vamos formar os futuros líderes? Aonde que eu vou criar minha família, Deus? Eu preciso de uma casa. Deus, aonde que eu vou começar a treinar os futuros missionários? Eu preciso de um seminário, Deus. Deus, aonde que eu vou começar a formar os futuros líderes da sociedade, os futuros políticos? Me dá uma universidade, Deus. Deus, aonde que a gente vai curar os enfermos? Me dá um hospital, Deus. Faz sentido? Deus, aonde que a gente vai cuidar dos órfãos? Nos dá uma casa para a gente poder acolher os órfãos, Deus. Sabia que envolve propriedade física, sim. É por isso que a gente tem até hoje essa guerra lá no Oriente Médio, porque eles acreditam, nós precisamos de uma terra. Como que vocês querem que a gente venha a ser uma nação? Como que a gente vai ter Deus prometeu para a gente posteridade, mas a gente vai pôr os filhos aonde? Me dá a terra. É o que eles estão lutando lá no Oriente Médio. Agora eu falo para você, uma das coisas que você deveria estar orando é: Deus, eu preciso de propriedade. Não para eu falar, olha só o meu império. Não. Deus, eu preciso de um lugar onde pessoas vão vir ser discipuladas, ser formadas, onde pessoas vão ser acolhidas, onde pessoas vão ser curadas, onde pessoas vão receber o tratamento que precisam, onde elas vão ser nutridas, onde daqui elas serão enviadas para as nações. Faz sentido? O Senhor está nos chamando para clamar, fala assim, olha só o que Deus fala para o próprio Jesus. Abre lá comigo em Salmos 2, versículo 8. Ele fala, quando Deus dá essa promessa para Abraão, Ele está falando sobre Canaã. Ele está falando sobre limites geográficos numa terra física, que seria Canaã, a terra prometida. Mas em Salmos 2:8, aqui Deus já está falando para o seu filho Jesus, e há uma promessa que não é só para Jesus, mas vem para nós também. Ele fala assim, pede-me e eu te darei as nações. Fala comigo, nações, como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Volta lá comigo, Romanos 4, versículo 13. Romanos 4:13, aqui olha só o que ele fala. Não é só Canaã, ele estava agora na nova aliança estendendo isso para o mundo. Fala comigo, para o mundo. Olha só, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro, fala comigo, do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Em outras palavras, ele falou assim, lá atrás Abraão pensava que o que era prometido para ele era só Canaã, a terra prometida, mas na graça é o mundo, na graça são as nações. Tanto é que Jesus, em Mateus 28, ele fala assim, ide e fazer discípulos das nações. Então é da vontade de Deus que você, no teu momento de oração, comece a clamar por nações. Tem algumas nações, está conversando com um dos jovens que foi para a viagem missionária de Moçambique. Ele voltou e falou assim, Theo, desde que eu voltei, eu tenho orado todos os dias, Deus, me dá Moçambique, eu quero Moçambique para o teu reino, eu quero ser parte do discipular daquela nação. É da vontade de Deus que você clame por nações. Se você está aqui na Monte Sião, deixa eu falar uma coisa, a gente não pensa só Zona Sul de São Paulo, só São Paulo, Estado de São Paulo e Brasil, nós pensamos nações. Nações. É por isso que para nós é importante nós trazermos vozes das nações para trazerem algo e depositarem algo de eterno no nosso coração. Faz sentido? É importante porque tem a ver com o nosso DNA. Deus está falando, pede-me e eu te darei as nações. Tem uma nação que eu peço todo dia, Deus, me dá o Japão, eu quero ver o Japão sendo um país discipulado com o evangelho do reino de Deus. Talvez Deus tenha posto uma nação no teu coração, clame por isso. Faz sentido, gente? Então aqui o Senhor está falando assim, não é só Canaã, mas ore por propriedade, não só física apenas isso. Por isso que a gente tem por um legado. Eu falei no culto das 8 horas, você pode até ser fiel por um legado pela tua diligência, mas você vai permanecer fiel é pela revelação. Eu entendo que eu estou construindo não é só prédio, é uma propriedade para formar líderes, para expandir o reino de Deus, para pessoas serem transformadas, famílias sendo restauradas. Eu entendo que eu não vou mudar o mundo só reunido aqui no meio da rua, de um lugar. Faz sentido? Então aqui eu estou pedindo por propriedades. Deus está nos chamando para pedir por propriedades. E aqui finalmente, presença. Fala comigo, presença. Gênesis 15:1, o Senhor fala assim, depois destas coisas. Fica de pé onde você está, eu vou terminando lendo esse versículo aqui. Fica de pé, o Senhor diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Sabe o que o Senhor está falando assim? Sabe, deixa eu falar uma coisa, você acordou, você veio aqui para essa igreja, ou para o culto da igreja, você talvez acordou teu filho. Quantos aqui trouxeram teus filhos hoje para a igreja? Tá bastante. Você trouxe tua posteridade para a igreja.
Faz sentido? Quantos aqui tomaram um café da manhã antes de vir para cá? Tá, então você tem a bênção de Deus, você tem a provisão de Deus na tua vida, não é verdade? Você pegou o teu carro e você veio, Deus te abençoou com o carro, você veio, chegou aqui. Glória a Deus, você veio para um lugar que é uma propriedade, que é o prédio da igreja Monte Sião. Você não está se reunindo no meio da rua, não é verdade? Olha só, você tem já a prosperidade de Deus, você já tem a plataforma de Deus, você já tem aí a posteridade de Deus, você tem a propriedade de Deus. Que tragédia seria que você passou por tudo que você passou desde o momento que você acordou até você chegar agora, e você não ter um encontro com a presença de Deus. A coisa mais importante não é a bênção, é o abençoador. E Deus está falando assim, ó, eu sou o teu galardão. Ele está falando assim, Abrão, você tem tanta coisa, mas sabe, é por isso que para Abrão, o Senhor olhava e falava assim, ó, você é meu amigo, porque eu te abençoo, eu ponho coisa para você, eu te dou ouro, eu te dou gado, eu te dou prata, e você não tira os olhos de mim. Que paixão é essa que você tem por mim? Sabe, eu falo para você que Deus está procurando um povo assim, que Ele fala assim, ó, você não tira os olhos de mim, então eu vou te dar mais dinheiro ainda. Você não tira os olhos de mim, então eu vou aumentar a tua plataforma. Olha só como você está apaixonado por mim, eu te dou mais propriedade. Cara, eu vou te dar mais filho. Para de olhar para mim. Não, Ele não vai falar isso para você. Mas Ele quer que você esteja os seus olhos fitos nele, porque Ele é o nosso galardão. Sobre todas as coisas, a presença de Deus. Feche os teus olhos onde você está. Eu quero te encorajar hoje, enquanto nós oramos essa oração das bênçãos de Abraão, que você continue orando isso ao longo dos teus dias, para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Pai, eis aqui uma igreja. Pai, nós falamos que nós necessitamos da tua prosperidade. Nós precisamos da tua bênção, Pai. Nós queremos ter algo para poder dar, para poder expandir teu reino. Assim como o Senhor abençoou Abrão, assim como o Senhor abençoou Isaac, assim como o Senhor abençoou Jacó, abençoou Davi, abençoou Deus Salomão, abençoou o rei Ezequias. Pai, o Senhor abençoou o rei Josafá. Pai, o Senhor abençoou tantos homens de Deus, e eles sempre expandindo o teu reino. Nós queremos essa prosperidade. Pai, nós também queremos a tua plataforma, Pai, seja onde for que o Senhor está abrindo as portas. Nós não queremos ser arrogantes para falar, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, eu preciso ficar aqui no anonimato. Se o Senhor está abrindo portas, nós dizemos sim para aquilo. Se o Senhor está abrindo territórios novos, nós dizemos sim para aquilo, para que o seu nome venha a ser agradecido, para que as pessoas, os homens, venham ver as nossas boas obras e glorificarem ao nosso Pai. Pai, nós clamamos também aqui, Pai, por posteridade. Nós queremos filhos na fé, Deus. Nós queremos, Pai, ganhar almas para Ti. Nós queremos discipular nações, nós queremos discipular pessoas. Nós queremos, Pai, um dia chegar diante de Ti e falar, Deus, olha as centenas, milhares de pessoas que nós trouxemos para dentro do Teu reino, Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus, são nossos filhos e filhas espirituais. E nós também queremos, Pai, nós pedimos, Pai, por propriedades. Até aqui na Monte Sião, por um legado, continua abençoando por um legado, Deus, expandindo isso. Pai, eu oro aqui, eu peço por propriedades, para que hospitais venham ser construídos, para que orfanatos venham ser construídos, para que centros de treinamentos venham ser construídos, mais igrejas, escolas, Deus. Pai, até pessoas, se você está aqui hoje, você está sonhando, Deus, eu preciso de uma casa. É da vontade de Deus que você tenha a tua própria casa. Começa a falar, Deus, eu preciso de um lugar para eu poder criar os meus filhos, um lugar que eu tenha autoridade, que eu digo, isso aqui é meu, para eu criar meus filhos debaixo do teu temor, para eu criá-los, Senhor Deus, como líderes do reino de Deus na sociedade. Pai, nós clamamos por propriedades, nós clamamos por nações, Deus. Nós queremos nações, nós falamos que nós queremos o Brasil para Ti. Não só um Brasil com milhões de evangélicos, mas um Brasil que funciona debaixo dos princípios do Teu reino. É isso que nós queremos, Deus. E acima de tudo, Deus, acima de tudo nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos fazer da oração de Moisés a nossa oração, que dizia, não me faça subir daqui se Tua presença não for comigo. Nós não queremos fazer evangelho e cristianismo de uma maneira mecânica sem Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Deus. Pai, que tragédia seria nós fazermos tantas grandes obras sem a Tua presença. Nós precisamos da Tua presença conosco, Pai. E assim como o Senhor disse para Abraão, o Senhor diz para nós hoje. O Senhor diz para você, meu irmão, minha irmã, eu sou o Teu grandíssimo galardão. Pai, nós olhamos para Ti como o nosso maior bem hoje de manhã. Sela isso nos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.